Graça e paz, igreja, este é o nosso encontro, a nossa reunião de oração. E a palavra que eu quero ministrar a vocês no dia de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 13. Juízes, capítulo 16, a partir do verso 13. Vou ministrar a vocês acerca de Sansão e Dalila. Quem já não ouviu essa história dentro das Escrituras, eu creio que quando a gente lê esse texto, logo vem na nossa mente várias questões. E eu gostaria de ministrar algumas questões que esse texto nos traz. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 16, verso 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca mais subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Só até aí. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Que ela venha, Senhor, ministrar o nosso coração nessa quarta-feira. É que eu te peço, pois eu creio que tu, ó Espírito Santo, é aquele que está ministrando a nós, nos ensinando a caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Raramente prego sobre o Antigo Testamento, mas essa palavra veio ao meu coração desde semana passada, quando o Senhor ministrou a mim o título da pregação, para que nós não caímos em tentação, ou para que nós não entremos em tentação. Então, o título dessa mensagem é a mesma, para que nós não entremos em tentação, parte 2. E eu me recordei desse texto de Sansão e Dalila, porque Sansão não era um homem qualquer, ele é um homem que servia a Deus, ele era um homem que tinha um voto feito antes mesmo de nascer com o Senhor. E Sansão, em meio à sua caminhada ali como um juiz, um representante, um libertador do povo de Israel, no que se refere aos inimigos, quando vinham atacar Israel, o Senhor consagrou Sansão para se levantar e lutar pelo seu povo. E Sansão, na caminhada, talvez porque sentia sobre ele o Espírito de Deus, estava sobre Sansão.
E certamente Sansão sentia o Espírito de Deus sobre ele. A força que ele tinha não era dele, era do Senhor. A sabedoria, a esperteza com que ele solucionava os problemas não vinha dele, vinha do Espírito de Deus, e ele sabia disso. Só que Sansão, ele tinha aí a destreza de resolver facilmente as questões de guerra. Tinha também aí em seu coração a palavra do Senhor e a orientação que o Senhor, através da vida dos pais dele, havia dado a ele. Mas Sansão, ele, com o decorrer da caminhada, se você for ler sobre a vida de Sansão desde o seu nascimento até aqui, até o final, capítulo 16 todo, você vai perceber que Sansão, ele vai aos poucos rompendo com as coisas que ele não poderia romper, ou seja, Sansão, ele tinha algumas questões que ele não poderia fazer, como ele foi entregue pelos pais no voto de Nazireu. É muito interessante e sério esse voto, e ele criou, os pais dele criou sobre isso, e de certa forma ele aceitou sobre isso, tanto é que o Senhor o levantou como juiz. Então ele tinha algumas coisas que ele não poderia fazer, porque se ele fizesse isso, certamente o Espírito de Deus ia se afastar dele. Primeira coisa que eu quero destacar nessa pregação é que nós também não somos diferentes de Sansão. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós sabemos, nós temos os nossos valores, sabemos até onde ir, até onde não ir. E quando a gente ultrapassa as regras que o Senhor nos traz de condutas, de valores, de ações, o Espírito Santo de Deus também se afasta de nós. Ah, mas pastora, você está falando sobre pecado? Não, não só sobre pecado ou coisas erradas que você possa fazer a si mesmo, como a outra pessoa. Estou falando sobre práticas espirituais que farão bem à sua alma e ao seu corpo, com a leitura bíblica. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, mais o Espírito Santo de Deus vai se afastando de nós. Quando a gente deixa a prática da oração, mais o Espírito Santo vai se afastando de nós. Por isso que quando a gente se reúne, seja na igreja, seja agora no nosso culto virtual online, seja através da ministração que vocês estão tendo na reunião de oração, a gente não sente mais a presença de Deus. Mas por que a gente não sente a presença de Deus? Pastora, por que eu não sinto a presença de Deus? Porque você tem rompido com algumas leis e condutas espirituais, cristãs, do bem viver, do bem relacionamento, do bom relacionamento com o Senhor. Quando a gente deixa as práticas de oração e leitura bíblica, e eu vou insistir nisso, a gente para de sentir a presença de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus e o Senhor, que é um Deus misericordioso, depois de Jesus veio aí, não que no Antigo Testamento não havia graça, havia sim, tanto é que o Senhor levantou Sansão, tanto é que o Senhor levantou Daniel, tanto é que o Senhor levantou Débora, tanto é que o Senhor levantou tantas outras pessoas com o seu Espírito para falar ao povo de Israel, levantou os profetas. Também no Antigo Testamento existia a graça, mas a diferença do Antigo Testamento para com o Novo Testamento é que não é algumas pessoas que sentem a presença de Deus e assim chama o povo, mas através de Jesus todos nós podemos sentir o Espírito Santo e ter o Espírito de Deus, ter o Espírito Santo de Deus em nós. E se a gente não tem esse Espírito Santo de Deus em nós, algo há de errado em nós.
E o errado é que a gente não busca a presença do Espírito Santo. Como eu posso buscar a presença do Espírito Santo? Você me pergunta. Através da oração e leitura bíblica. Ah, mas e o jejum, pastor? Jejum, ele é decorrente de uma vida de oração e de leitura bíblica. Se a partir do momento que você ora e lê e tem uma intimidade, o Senhor vai falar com você. Filho, olha, já está na hora de você, se consagra, faz um jejum. O próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você, vai te dar o direcionamento do que jejuar, de como jejuar, da forma, na hora, inclusive a hora, o período, os dias. Quem tem intimidade com o Senhor compartilha os planos. E eu quero reforçar aqui, quando a gente para de ler a palavra e de orar, a gente também infringe as leis do Senhor. Mas o Senhor não quer que eu e você oramos ou lemos a palavra por obrigação, mas porque a gente quer e porque a gente ama estar na presença do Senhor. Às vezes a gente acostumou com uma experiência, aquela primeira que a gente sentiu o Espírito Santo de Deus e aí a gente deixou as nossas atitudes, fizeram com que esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus se esfriasse e aí ele se afastou. Eu acredito que o Espírito Santo esteja, ou ele pense, eu não sei, isso eu estou conjecturando, ele deve ficar dessa forma. Eu vou ver até onde esse meu filho vai, achando que pode viver uma vida cristã sem a minha presença. Até onde essa minha filha vai, achando que pode viver a vida cristã dessa forma. Eu falo isso, igreja, porque Sansão também, quando tinha e sentia a presença do Espírito Santo de Deus, ele aos poucos foi magoando, a palavra certa é isso, desrespeitando a presença do Espírito Santo na vida dele. Como diz ali na boca de Dalila, pô, você fica mentindo para mim, você fica brincando comigo. Ou seja, na boca de um homem cheio do Espírito de Deus, da força do Espírito de Deus, pode por acaso ficar fazendo esse tipo de coisa? É claro que não. Ele não somente fez errado ao enganar Dalila, contando um monte de fatos, de questões, falando, não, minha força perde se acontecer isso. Não, ele não só porque ele zombava da cara de Dalila, mas porque Sansão sabia que Dalila só queria alguma coisa dele. E aí ele se aproveitava. Olha, quer isso de mim, então eu vou me aproveitar dela. Nesse sentido, no outro sentido. Ele se aproveitava disso. O que mais me impressiona na vida de Sansão é saber que este homem ele foi consagrado a Deus. Ele foi cheio do Espírito de Deus e mesmo assim isso não foi suficiente para ele. Não foi suficiente. Ele fez o que não deveria ter feito, se relacionou com quem não deveria ter se relacionado, e aqui não é somente relacionamento físico entre um homem e uma mulher, mas relacionamentos de amizades. Sabe, Sansão sabia, e é o meu segundo ponto que eu quero reforçar hoje para que a gente não caia em tentação. São os relacionamentos. E gente, como cristão e cristã, não que nós não tenhamos que ter amizades, não é isso que a palavra de Deus diz, mas para a gente ter cuidado que alguns relacionamentos que a gente permite entrar nas nossas vidas, ao invés de nos levar mais para a presença do Senhor, vai nos retirar a presença de Deus, vai retirar a presença do Espírito Santo de Deus em nós.
Então, se faz necessário a gente sim avaliar com quem a gente compartilha a vida. Isso não tem nada a ver a gente ser uma pessoa de referência, as pessoas procurarem a nós, a gente ter colegas que podem contar conosco porque sabem da nossa fé e da nossa conduta. Não é isso. Estou falando de relacionamento. Quem você permite entrar na sua vida, na sua família. Você tem que tomar atenção, porque algumas pessoas entram nas nossas vidas para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família, para nos destruir. E aí, quando você se vê sozinho e sozinha, essa pessoa, bate perna, como diz aí a gíria. Elas batem perna ou elas saem da nossa vida no momento que a gente mais precisa. E aí a gente fica a refletir, poxa, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter aberto mão da minha família, ou eu não deveria ter colocado a minha família em segundo plano, ou eu deveria ter dado mais atenção a mim e àqueles que verdadeiramente me amam, do que aquelas pessoas que só aproveitam de nós, do nosso relacionamento, do nosso sentimento, se aproveitam, né? Aí falo como mulher, se aproveitam do corpo. Nós precisamos ter sabedoria, a gente precisa ter sabedoria. Se o Espírito Santo de Deus está conosco, e a palavra do Senhor é clara, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que aceita Jesus automaticamente, o Espírito Santo de Deus vem junto. Falo isso porque se você entrar em algum questionamento, você pode ir lá em Atos dos Apóstolos, antes mesmo da pessoa ser batizada, ela já tinha recebido o Espírito Santo de Deus. O batismo é um sinal também muito importante para a nossa fé. O batismo, ele é um sinal de consagração. É um ritual de batismo. O nome é forte, é ritual de batismo. É uma consagração. Então, nós somos consagrados. Alguns de criança, como a pastora aqui, alguns na adolescência, alguns numa infância maior, de 7, 8, 9 anos. Alguns se consagraram na adolescência, outros na vida adulta. Isso não anula o poder do batismo. Isso só quer dizer que, como Sansão, você também foi consagrado ao Senhor. Então ande na direção do Senhor. Não brinque, mas é só dessa vez. Mas eu vou sentar ali com aquelas meus colegas, as minhas amigas, pastor, os meus amigos, pra gente rir. E aí naquela conversa vai rindo, mas aí um vai e solta conversas, e eu vou falar o termo claro, indecentes ali. Conversas que não convêm a um cristão, a uma cristã. Mas é só dessa vez. Aí você pega, liga a TV, né, assiste. Mas é só isso aqui. Sansão também achava, mas eu só peguei no cadáver ali. Mas eu só tomei um vinho que eu não poderia tomar porque eu fiz voto de Nazireu. Mas eu só tô zombando aqui da Dalila, essa burra mesmo. E aí ele foi o quê? Perdendo, foi ficando cego. Quando a gente brinca com isso, igreja, a gente fica cego. A gente fica cega quando a gente brinca com aquilo que não é para brincar. Às vezes a gente, no meio de uma tentação, a gente quer brincar. Ao invés de repreender, ao invés, como falou, ao invés de fugir, como falou o apóstolo, ela foge da tentação. Ao invés de orar, que nem Jesus falou, a gente fica brincando. E até que ponto nós, como igreja do Senhor, como filhos e filhas consagrados no batismo, consagrados porque aceitamos a Jesus Cristo e decidimos levar essa vida de santidade, até que ponto
Ou até quando a gente vai ficar brincando com as coisas de Deus, brincando de ser igreja? Ah, não, hoje não, só amanhã, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia. Sabe, eu acredito que muito do povo cristão, do povo evangélico, hoje em dia, eles são facilmente manipulados por discursos, né, feitos por homens, porque não leem a Bíblia. É isso mesmo, Deus. Porque não leem a Bíblia, ou seja, eu espero fulano ler a Bíblia para mim e me falar a interpretação que Deus deu. Eu não vou lá ter a Bíblia, abrir lá e ler, orar antes, Senhor, fala comigo. Não. Eu fico lendo a Bíblia porque o pregador leu ali na pregação ou na live que eu estou vendo, ou porque a pregadora leu, a missionária, porque se eu não visse aquela pregação, eu nem iria abrir a Bíblia, nem iria abrir a Bíblia. Ou seja, eu leio e sei do Senhor pelaquilo que as pessoas falam do Senhor, não pelaquilo que eu vivencio de Deus. Sabe, a gente precisa discernir, tem uma linha tênue entre os filhos e filhas do Senhor, que adoram ao Senhor, e os religiosos. Os religiosos é aqueles que cumprem horário, que só sabem ser cristãos se estiverem dentro de uma igreja, um espaço físico. Os filhos e filhas do Senhor, a sua casa, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu olhar, o seu ouvir pertencem a Deus. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessa palavra, e aí eu encerro antes de orar, é que se a gente brincar com a tentação, a gente vai cair nela. Quando Dalila estava ali, Dalila ela tinha um propósito que era descobrir o segredo de Sansão, ela que era filisteia, ela estava se envolvendo com Sansão só por um objetivo, descobrir o segredo de Sansão. E Sansão ali, já contaminado, já com os olhos cegos para enxergar, né? Ela lá perguntava, olha, se você me ama mesmo, você vai me falar. E o coração dele entra numa angústia. Aqui fala, versículo 16, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Sabe, quando a gente brinca com aquilo que não tem que brincar, quando a gente sabe o que a gente está fazendo não é certo, não é da vontade do Senhor, mas a gente insiste nisso, é isso que ocorre nos nossos corações, a angústia de morte toma conta de nós. Sabe, muitas pessoas aí têm se angustiado, têm ficado angustiado e angustiada. Por quê? Porque sabem o que está fazendo não é da vontade de Deus. E aí, igreja, vou dar um conselho para vocês. Acredito que Sansão sabia disso. Na hora que isso acontecer, não fique brincando mais. Clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Clame o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. E bota essa tentação, esse demônio para correr da sua vida, para correr da sua casa, para correr de você. Coloca ele em retirada, não brinca mais. Você sabe que isso não é certo, não faça mais. Tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus irá se agradar e vai te encher da presença dele ao ponto de você ser forte o suficiente para resistir.
Se volte para o Senhor. Siga o conselho de Jesus, vai orar. Ore, porque a tentação vai vir, porque momentos difíceis vão vir, porque momentos em que a tua fé vai ser provada, vai ser testada, vai vir, igreja. E você precisa estar firme, precisa estar de pé. Não pode deixar que a angústia venha aí tomar conta, dominar o seu coração. Não pode deixar que esse mal aí que está rondando, a depressão, ansiosa, clame ao Senhor. Quando se sentir dessa forma, vai orar, vai colocar um louvor que você gosta de ouvir, vai se acalmar, vai falar com Deus. Procure o Senhor nesse momento de dificuldade. O Senhor, Ele fará com que você se fortaleça e não caia em tentação. Mas a chave já foi dada. Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Não faça como Sansão. Não permita que Satanás roube de você, da sua família, aquilo que de mais precioso o Senhor te deu. Não permita, pastora, já é tarde. Não é, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu acredito que se Sansão tivesse retrocedido ali, não ido mais encontrado Dalila, saído daquele quarto e buscado a presença do Senhor, isso não teria ocorrido, não teria acontecido, não haveria morte, não haveria a destruição deste homem que foi chamado para ser um homem cheio do Espírito de Deus. E o Senhor nos chama a ser homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela tua vida no dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e eu quero colocar, meu Deus, a vida dos teus filhos, das suas filhas, diante da tua presença. Senhor, estamos passando por momentos de dificuldade, estamos passando, Senhor, por momentos difíceis como igreja e também, Senhor, como seres humanos neste mundo, Senhor. Nós nunca passamos isso na história, Deus, da humanidade, então nós não sabemos se portar diante disso. A tua igreja, Senhor, neste momento, a única coisa que nós podemos fazer é orar, é buscar a ti, Senhor, é buscar a tua face. É fazer com que a igreja seja definitivamente a nossa vida, o nosso corpo, a nossa casa. Também seja, Senhor, a tua casa. Que o nosso corpo, Senhor, também seja, Senhor, templo da tua presença, do teu Santo Espírito. E eu tenho certeza, Senhor, que neste momento que o Senhor quer que nós voltemos a ti, Senhor, e aprendamos de uma vez por todas que igreja somos nós, que igreja somos cada um de nós. E quando a gente cuida de nós e do outro, a gente cuida do teu reino, a gente cuida, Senhor, do teu templo. A tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor habita em nós. Senhor, que nós não venhamos cair em tentação, que possamos orar como o Senhor instruiu os discípulos e nos instrui, que este exemplo, Senhor, de Sansão, Senhor, possa, Senhor, gerar no coração do teu filho e da tua filha, Deus, a consciência, o temor, ó Deus, e também, ó Deus, um alerta, que é para voltar, mas voltar a buscar a ti, para retroceder do mau caminho, das más atitudes, de decisões precipitadas, tomadas, Senhor, no momento de deserto, tomadas, Senhor, no momento em que nós não sentimos a tua presença, porque o Senhor não é aquele que fala para o teu filho e para a tua filha parar de buscar a tua presença, mas quem fala isso é Satanás, e ele vai ser repreendido e não vai conseguir fazer que com teu filho e a tua filha caia
nessa falácia, nessa armadilha, nessa tentação. Senhor, nos sustenta no dia de hoje, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém. Fique em paz, meus irmãos e irmãs. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima reunião de oração.